aproveitar que o carro tá parado e vamos começar. E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Mari Niederauer. Além de ser uma jornalista premiada, ela é a primeira dama do fã-clube nacional do Nicolas Cage, porque ela é a namorada do Shazam. Hoje a gente vai refazer aqui um vídeo que tem tempo que a gente fez, era para ser um negócio mensal, não rolou. Vamos fazer quando rolar então, né? Que é um vídeo de notícias. Aconteceu no mês de junho, no caso, que a gente pegou só notícias da primeira quinzena de junho agora, para comentar aqui com vocês. É porque não tiveram notícias boas desde então. E a primeira notícia então, vamos começar falando de uma notícia muito legal para quem gostou de Kingsman, que é, para mim, foi um dos melhores filmes desse ano até agora. Que o diretor Matthew Vaughn está escrevendo a sequência do Kingsman com o roteirista da história em quadrinho. E não só isso, se ele curtir pra cacete o roteiro, ele vai voltar para dirigir, e seria a primeira vez que ele retornaria para dirigir uma das franquias que ele dirigiu o primeiro filme, digamos. O que você achou, Mari, dessa notícia aí? O filme me surpreendeu um pouco. Primeiro, eu não gostei muito da surpresa, porque eu achei que era uma coisa mais light, assim, de agente secreto e tal. Nada light. Mas não foi nada light. Nem aí aquela, eu fiquei um pouco surpresa, assim, deu aquele baque, mas depois eu pensei, assisti o filme todo, até o fim, eu acho que foi legal, assim, é um filme que daria certo uma continuação. Oh, eu sou contra a continuação. Você é contra o quê? A continuação. Como assim? Agora que ele entrou pra Kingsman? Não, o personagem mais legal morre, e aí eu não sei. Porque o menino, ele é... Que isso, gente, eu pirei no filme. Não, eu também, mas porque é o Tá, personagem do você Colin gostou. Firth. Porque Mas ele é mais agora- velho, sacou? Pois Porque é, o menino velho. é... Ah, menino, a gente vai ver Insurgente, essas outras porcarias. Pois é, eu tô pilhado. O que eu mais quero ver disso é como que ele vai trabalhar de novo com os personagens do outro filme, porque ele ainda não fez isso, sacou? Ele fez Kick-Ass, foi muito doido. Ele fez o X-Men, que foi muito doido. Ele fez esse Kingsman agora, que foi muito doido. Mas ele não trabalhou de novo com nenhuma dessa galera, sacou? E a gente teve sequência do X-Men Primeira Classe e sequência do Kick-Ass. Então eu acho que por um lado é legal da gente ver como é que ele torna a trabalhar com uma nova história, tendo essa dificuldade de ter perdido um personagem importante no primeiro filme, né? Próximo tópico, então. Como vocês sabem, está sendo vai ser relançada a franquia dos Ghostbusters. E com um elenco só feminino, né? E aí agora acabamos de descobrir que quem vai entrar para o elenco como secretário, assim como nos Ghostbusters eles tinham uma secretária, vai ser o Thor, cara, o Chris Hemsworth. Gostou da notícia, Mari? Nossa, adorei. Vou Aprovado? assistir, com certeza, Maravilha. aprovadíssimo. Não, nada de aprovado. Eu vi ele só como Thor e como aquele filme de corrida, Rush. Sim, Rush. Rush. Mas quem viu o trailer do Férias Frustradas, Sim, não é? sim. Que ele tá fazendo um papel de comédia ali e ele parece, velho, que vai mandar muito nesse filme, bem, sacou? aham. Ele faz um cara com uma E benga bom, ele enorme. aparece assim, né? É. Relativamente sem roupas, meninas. Pois é, isso aí que eu não gostei. Veja bem, no Ghostbusters original é uma mulher secretária, mas ela é o oposto do estereótipo da secretária gostosona. Ela é preguiçosa, assim. Preguiçosa, tem cabelo curtinho, ela é meio dark, Mas já tem a assim. Sigourney Weaver pra fazer esse papel da gostosona. Não, pois é, mas esse cara, ele é um rostinho bonito. E a secretária do original não era um rostinho bonita. Não, mas eu achei legal, eu tô só criando um problema. Próxima notícia. Falando em sequências, é verdade, lançaram um pôster do Independence Day 2. Aqui o pôster pra vocês. Pau! E eu achei legal porque parece um pouco com o primeiro pôster. Claro que ainda tá cedo pra falar, o filme só vai ser lançado ano que vem. A gente ainda não viu absolutamente nada dele, né? A gente viu que muitos dos atores voltam. O que eu achei mais legal é que volta o ator que faz o presidente. Pô, que é um dos presidentes mais marcantes do cinema. Pois é. E que pilota jato não. Exatamente, Que vai matar velho. os alienígenas lá. E o pôster? Comentem no pôster, por favor. Pois é, o pôster eu achei bonito, achei massa, mas diferentemente do Kingsman, eu fico um pouco receosa com essa sequência, porque eu acho que o filme é muito massa e eu fico com medo deles estragarem na sequência. E tá com cara de ser no mesmo plot. Pois é, o que o pôster passou pra mim foi justamente, tipo, que tem mais coisa em jogo, entendeu? Antes era a Casa Branca, a nave em cima da Casa Branca, agora a nave tá em cima do mundo inteiro, sabe? Pelo que eu li da sinopse, é tipo que desde os eventos de 96, eles se armaram pra lutar contra os alienígenas numa possível volta, né? Mas só que os alienígenas são uma raça que a gente não consegue prever, enfim, e aí eles voltam, tipo, uau. Próximo assunto. Star Wars.
A Disney adquiriu os direitos do Star Wars. Desde então eles estão fazendo um mega lançamento, né? Vai ser Star Wars Pra tudo quanto é lado. E filme. quase todo ano vai ter um filme do Star Wars. A gente vai começar esse ano agora com o episódio 7, que é dando sequência aos filmes da saga do Star Wars, né? Mas eles também estão lançando um negócio chamado Star Wars Anthology, que são filmes que vão se passar no universo do Star Wars, mas contando outras histórias paralelas. E a primeira que vai lançar chama Star Wars Rogue One, que está sendo tratado pelos produtores e pelos escritores muito mais como um filme de guerra do que como um filme Tipo ópera no espaço. É, exatamente. E quem entrou agora pra esse universo desse filme é o Forest Whitaker, que é um puta ator. Pô, sensacional. Que tá se juntando a atores como Felicity Jones e o Diego Luna, né? O que vocês Eu acham dessa espero que ele notícia? seja o vilão. Pois é, eu também acho que vai ficar massa. Porque ele tem uma cara meio sofrida, assim, e ele é muito bom ator, então... Ele tem aquele olho, assim, um maior que o outro, então... E ele faz bem vilão, a gente já viu ele fazendo aquele que ele ganhou o Oscar, O inclusive. ditador, né? Não sei se vocês lembram, ele fez Quarto do Pânico do David Fincher. Sim, Que ele sim. fez um bandido Ele lá. era um dos 3 bandidos. Enfim, ele é um bom ator e eu acho que pra se juntar a um elenco que também tá muito bom, eu acho que só tem a acrescentar ao projeto. Beleza, a gente falou agora de algumas notícias, eu queria comentar de trailers também. Tivemos alguns trailers legais, alguns projetos interessantes que estão por vir, porque a gente começou a chegar naquela época que eles lançam os trailers dos filmes que vão lançar no final do ano, que vão concorrer a Oscar, enfim. Vamos começar então falando do trailer do filme do Ridley Scott. Ou seja, espaço. Ou seja, espaço, literalmente espaço nesse filme. Fazendo o filme com Matt Damon e Jessica Chastain. Não, Jessica Chastain e Matt Damon no espaço não é Interestelar 2. Pois é, parece que gostaram tanto do Matt Damon no Interestelar. Que ele tá fazendo a mesma coisa, né, velho? É um cara que ficou Tipo abandonado isso. no planeta. Enfim, isso é o trailer. O que você achou, Mari? Pô, gostei do trailer, não sabia da existência desse filme. Acho que tá cotado aí pra ser um dos bons filmes do ano. Ridley Scott espaço eu sempre aposto, porque é um cara que sabe falar muito bem de espaço. A minha crítica não é o filme eu tô interessado em ver, mas a minha crítica é ao trailer. O trailer dá a entender que ele conta muito da história, né? Você fica sabendo de muitas das coisas que vão se passar com o personagem principal, então eu já fico meio chateado. Pois é, eu também fiquei meio assim por causa disso. Tipo assim, eu gostei muito do trailer, mas chegou uma hora do trailer e eu falei, para, chega, eu já topei, tá ligado? Eu espero que, assim como Interestelar, você fique de cara com as coisas que acontecem o tempo inteiro, tem uma reviravolta. Próximo trailer, cara, um trailer que eu achei muito doido. Muito doido, foi o melhor trailer que eu vi, eu acho, ultimamente, que é The Program. O filme sobre a história do Lance Armstrong, aquele ciclista que ganhou o Tour de France várias e várias vezes. Pô, superou o câncer, ele fez aquelas pulseirinhas amarelas, foi uma febre durante o tempo. Aí depois ele admitiu, velho, um negócio absurdo, que ele sempre usou um doping sinistro e ele, tipo, perdeu todos os títulos que ele ganhou e hoje em dia o cara é, tipo, uma vergonha nacional, tá ligado? O que é maior hipocrisia de toda a classe esportiva e dos americanos. Não existe atleta de ponta que não use pelo menos alguma coisa ou usou em algum momento do desenvolvimento da carreira dele como esportista. Não existe. Mas eu acho massa a ideia do filme porque é isso. Vai mostrar Velho, os as bastidores atuações dessa... muito loucas. Eu achei, fiquei de cara. O Ben Foster é um ator que eu gosto pra caramba. Eu já vi vários filmes com ele. Ele está sempre fazendo um papel de menor importância. E agora ele tá como... Ele tá incrível. É o Lance Armstrong ali. Beleza, tem mais trailer? Tem mais trailer. The Man from U.N.C.L.E. Que é muito legal o trailer. É o melhor estilo Guy Ritchie. Com cortes rápidos e pá, 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 explosão e ação. Uma ambientação meio inglesa, assim, tipo 007 das antigas e cenas de ação. Eu espero que tenha bastante violência também. Pô, gostei do trailer. Acho que a mesma coisa que vocês, esse ambiente, assim, inglês, de 007, só que com muito mais sarcasmo, né? Mais ironia. Só pra deixar claro aqui, o Man from U.N.C.L.E. ele é um agente americano, ele não é inglês, ele se junta com um cara, um agente russo. Tem a menina do Ex Machina, a Alicia Vikander também, que parece estar muito bem no filme. Eu achei bem legal. Beleza, agora vamos para o último trailer que nós vamos falar hoje, que é Z for Zachariah. Um dos nomes que, meu Deus do céu, hein? Esse nome é esquisito, né? Não? Mas o filme parece muito interessante. Se você for no IMDb do filme, o filme tem 3 atores creditados só. Se passa num cenário pós-apocalíptico, conta a história de uma menina que tá isolada não sei quantos anos e encontra um cara interpretado pelo... esqueci o nome dele, a foto dele aqui, pau, de 12 anos de escravidão. E tá muito bem no trailer também, foi um dos destaques do trailer pra mim, foi ele, assim, tipo, naquela hora que ele tira a roupa e dá aquele grito, tipo, chorando de alegria. Pois é, eu gosto de histórias de fim de mundo, assim. E aí, estranho a gente
pensar também como seria uma coisa dessa. Porque é importante você saber o passado de uma pessoa no mundo que não tem ninguém, né? Exatamente, Tipo, também é verdade, né? Bom, e essa atriz nesse filme, né, ela tá tentando não ser só mais um rostinho bonito em Hollywood, pelo jeito, né? Porque ela não tá sensual nem nada, ela tá fazendo uma sobrevivente total, assim. Ok, a gente encerrou então a nossa parte de trailers. Chazão, você vai puxar então a batalha de hoje, cara. Pois é, então, já que a Disney comprou os direitos do Star Wars, estamos organizando uma luta entre deveríamos refazer os 3 primeiros filmes da trilogia, o 1, 2 e o 3, que, bom, não foram tão bem recebidos por todo mundo em geral, né? Ou deveríamos deixar as coisas como estão e olhar para os próximos filmes. Nessa luta temos ninguém mais, ninguém menos do que Arthur defendendo que nós deveríamos refazer esses filmes, e do outro lado do ringue defendendo a permanência dos originais. Pequena. É pra tirar a parede pra gente começa? Pode começar, não, as damas primeiro, as damas primeiro. Tá bom, então vou começar. Eu gostei, assim, dos 3 primeiros. Eu gostei da Natalie Portman fazendo a princesa lá, a rainha, né? Achei que ficou legal, ela tem aquela carinha de menininha. Achei legal o encontro dela com o Anakin quando ele é criança e depois os dois se envolvem no romance. Ah, não sei, eu sou menininha, gente, talvez seja por isso. Olha, Mas... tá apelando já pro sexismo, fazendo charminho pro namorado, olha só. O negócio é o seguinte, velho, esses 3 primeiros filmes são uma porcaria completa, cara. Sinceramente, velho, o que você tá aproveitando daquela trilogia? Nada. Porque foi, pra mim, a única coisa boa de toda essa trilogia nova foi o casting do Obi-Wan com o Ewan McGregor, mas não é nada tão marcante que a gente não consegue apagar, fazer aquilo que a gente quer ver. A história desses 3 filmes contada decente, não ficar um monte de Jedi que não faz nada, falando, discursando numa sala. Mas essa não é a história original que o Lucas pensou? O problema é da história do Lucas ou foi como foi contado no cinema? A história foi contada. A história que ele escreveu pra esses 3 também é meio bosta. Vale muito a pena ver gente nova pegando essa franquia e mostrando o que seriam esses filmes de verdade. Arthur, mas a gente ia ter que refazer tudo. 1, Não. 2, 3, 4, 5, 6. A gente só precisa, justamente porque eles estão pegando os personagens do 4, 5, 6, que a gente só precisa relançar os 1, 2, 3, cara, porque são ruins. Não, o que eu achei ruim mesmo foi eles terem feito um Yoda digital. Mas eu acho que o casting foi bom. Natalie Portman, o menino que faz o Anakin, que eu não sei como é o nome, depois vocês Esse menino, alguém? Ele tá, eu acho que ele tá, eu acho que ele é um ator fraquinho, mas a gente conseguiu se relacionar, assim, criar um Darth Vader mais humano, assim, falar, ele tinha um lado bom da força no fundo. E aí tem o Ewan McGregor, tem o Samuel L. Jackson, pelo amor de Deus, o Liam Neeson. Acho a cena do Anakin morrendo e se transformando em Darth Vader muito legal. Isso tudo teria de novo, cara, mas seria feito direito, cara. Não dá pra pagar esses 3 filmes da história, mas a gente teria uma versão melhor e mais bem feita de todos os acontecimentos desse filme, cara. Então deixa eu pôr mais uma lenha na fogueira aí. Jar Jar Binks. Jar Jar tá de Brinks. Velho, pelo amor de Deus. A melhor coisa da gente poder refazer isso é chutar esse personagem completamente inútil e ridículo da trilogia, fazer um universo mágico e lindo de Star Wars, onde o Jar Jar Binks nunca existiu. Não, eu concordo que o Jar Jar não é o melhor personagem dessa parte da saga, mas eu acho que ele é simpáticozinho, gente, e ele deu uma pitada assim de amizade. Eu vou bater o carro de propósito, gente. Pros 3 primeiros filmes. Já que eles estão nessa vibe de fazer filmes em histórias paralelas, assim, ou que tem alguma coisa a ver, mas que não seja necessariamente um remake, né? Eu acho que eles podiam usar isso e contar um pedaço dessa história de novo, sem ser um remake exatamente. Hora de decisões. Quem levou? Tutu ou Mari? Tutu levou. Ele apresentou argumentos mais fortes, vamos dizer assim. Tá certo que ele falou pra caralho. O que dá a entender que ele vem pensando nisso desde que a Disney comprou os direitos do filme. Mas é isso aí, gente. Gostaram do vídeo de hoje? O que vocês acharam da batalha? Foi justa? Claro que foi, eu ganhei. Mari, muito obrigado pela participação. Valeu, baixinha. Volte sempre. Volte sempre, por favor. Obrigada. Então é isso aí, gente. Vocês já sabem onde encontrar a gente. Twitter, Instagram, Facebook. E compartilha aí com os amigos, com a mãe, todo mundo, se você gostou. Uma namorada. Se inscreve no canal. Valeu. Um beijo. Tchau.